Pois bem, irmãos, no final do capítulo 6, nos é feita a introdução do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Ele fala de pôr refúgio em reter a esperança proposta, né? Ele fez aqui uma narrativa, acusou de relaxamento, de relapso com o trato das coisas de Deus, a tal ponto que eles, devendo ser adultos, eram vistos como crianças que não podiam receber ensinamentos aprofundados, tal como uma criança não pode receber comida sólida, precisa ser alimentada com leite. E agora ele fala que nós, que recebemos a esperança proposta, a qual retemos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu fazer uma observação aqui. Para mim não perder o controle da hora, que eu tenho que fazer esse vídeo. E no capítulo 7, ele diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saindo ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Shalem, rei de paz, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Considerai. Ele chama a atenção usando uma palavra que busca despertar, levantar o ânimo mental para um atente com cuidado para esta figura, que era um tipo do que nós vimos e vivemos nesses dias. Na descrição aqui, o autor da epístola descreve um homem que era rei de uma região da qual não se fala muito, rei de Shalem, e aonde Abraão, depois da guerra, vem parar no vale deste reinado, que é conhecido como o Vale do Rei. De que rei? O rei de Shalem. O rei chamado de Melquisedeque. São duas expressões, Malki-Tzedek, né? Malki, na verdade, está em Semirut, quer dizer meu rei, Tzedek. É uma segolada, que quer dizer justo, piedoso, compassivo, misericordioso, religioso, cheio de piedade, portanto, justo, de justiça, rei de justiça. E também rei de Shalem, rei de paz, a raiz aí é a mesma da palavra Shalom. Então nós podemos observar aqui que ele, no verso 3, vai fazer referências divinas a este ser. Ele vai destacar aspectos que pertencem a um ser que não tem origem, não tem criação, e não morre, não tem fim de vida. Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia,
ou seja, ele é único, ele não tem descendência, ele não pertence a uma linhagem humana, não tem ancestrais nem descendência, nem deixa descendência, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, ou seja, um tipo, ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Nos poucos livros que ficaram para nós, para a posteridade humana, algumas revelações ganham pouco destaque na vida dos crentes, nos ensinamentos, na catequese, nos doutrinamentos, ganham importância em seus aspectos. Refiro-me aqui ao aspecto de que Deus aparece presente na criação constantemente. Constantemente. E eu falei em livros porque em 1 Crônicas 5, 9 e 7, 1, o autor do livro das Crônicas, ele fala sobre livros que não chegou ao nosso conhecimento. E existiram outros além desses, que Deus escondeu, Deus tirou de nosso domínio por razões que nós desconhecemos. Mas nós podemos acompanhar aqui, lá em Gênesis 14, nós já começamos a perceber algo interessante. Gênesis 14, 18. Aqui em Gênesis 14, nós temos a descrição de que o autor de Hebreus falou, né? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e o abençoou, e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele trouxe pão e vinho. Pão e vinho. O pão e o vinho são dois elementos que, na cultura semítica antiga, ou nas culturas semíticas, mas aqui nós colocamos no singular porque nos referimos a uma especificamente, que é a de Israel, o pão e o vinho eram artigos, elementos pactuais. Eram elementos pactuais. Lá na última ceia, o Senhor pega o pão e, partindo, dá aos discípulos, e depois de comerem, ele pega o cálice e diz: bebei dele todo. Este cálice com vinho e com o pão que vocês acabaram de comer é a nova aliança. Então aqui eu chamo a atenção para o fato de que Melquisedeque, ao ouvir a Abraão, ele traz pão e vinho e vem para abençoar Abraão. Ele não vem para dizer a Abraão: olha, você acabou de fazer uma guerra, você está com as mãos sujas de sangue, como Deus vai fazer com Davi, quando Davi demonstra a intenção de fazer o templo, de construir com as suas mãos, ter a honra de construir o grande templo de Deus, o primeiro templo. Deus diz para ele: não, você não. Melquisedeque aqui
vem aquele que vai se tornar, a partir deste momento, o patriarca mor de todo o clã de Israel, né? Em Gênesis 32, nós temos aquela passagem que Jacó está indo para o encontro com seu irmão Esaú. E nós sabemos o que aconteceu entre Jacó e Esaú, a gravidez de Rebeca, e uma gravidez conturbada. As crianças se mexiam muito no ventre, ela se sentia muito desconfortável e aquilo não era comum. E Deus então dá a revelação: 2 reinos lutam no teu ventre, e no teu parto sairá 2 líderes de clãs, mas o maior servirá ao menor. Então nós conhecemos bem a história. E Jacó vai, foge, e lá com Labão ele constrói sua família, cresce, fica rico, mas ele agora precisa vir acertar a sua vida com seu irmão. E aqui nós temos em Gênesis 32, que depois de se despedir de Labão, Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Eu chamo a atenção aqui para o fato de que, nesta passagem, Jacó vem com sua família, com o seu clã, toda a sua família, caminhando para voltar à sua terra de origem. E ele vai encontrar-se no caminho com seu irmão Esaú. E ele estava inseguro, temeroso, ele estava orando muito, pedindo a Deus que aquele encontro fosse um encontro de paz, e não de conflito, não de guerra, e não de vingança, como Esaú prometeu a ele. Eu vou te matar. Esaú jurou ele de morte. Quando chega aqui no verso 22, Jacó percebe que ele vai ter que passar por uma experiência, e ele se separa da sua tribo, ele se separa do seu povo, e ele precisa sozinho atravessar um vale, o vale de Jaboque. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar a tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou. Ele se separou. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, o homem via que não prevalecia contra Jacó. Tocou a juntura da coxa, que deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E o homem disse a Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Aqui está a primeira evidência de que este homem não é um homem qualquer. Ele é Deus. Ele vai mudar a sina de Jacó. Ele vai mudar a sorte de Jacó. Ele vai transformar o destino futuro de Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. Ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali.
e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Este é um dos eventos. O outro encontra-se naquela passagem em que 3 homens vão visitar Abraão. E um deles é reconhecido como Deus. Eu chamo a atenção para essas passagens porque ela é vista com um certo romantismo religioso, né? Com um certo teor teológico de conhecimento, óbvio, mas não se coloca a ênfase espiritual no que está sendo revelado, que é o fato de que Deus vem se manifestando presente na terra. Lá com Jacó, em Maanaim, a pergunta que cabe aqui é: o que Deus com exército está fazendo na terra? O quê? A Bíblia é abundante em falar de Deus está no seu trono nos céus, assentado no seu trono de glória, o seu séquito, os seus anjos o rodeiam. Então é comum nós imaginarmos Deus e seus exércitos no céu. Mas aqui Jacó encontra com um agrupamento de homens, e ele percebe que esses homens não são homens comuns, e ele diz: este é o exército de Deus. E mais adiante ele vai passar pelo vale, o vale da transformação, o vale aonde ele vai ficar face a face com Deus, e ele vai receber o toque de Deus, que vai lhe causar mudança, tanto na sua forma física. Ele vai passar a ser um homem manco, ele não vai ser mais o Jacó que luta, que guerreia com as suas forças, que conquista tudo pelo seu esforço, e também vai ter o seu futuro mudado. Ele vai começando a ser o segundo na tríade patriarcal, que fica conhecida para sempre em Israel até os dias de hoje. Que quando se fala Abraão, Isaque e Jacó. Abraão tem um filho chamado Isaque, é o segundo, desculpe, e Jacó o terceiro na linhagem patriarcal. Então, aqui em Gênesis 18, diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Apareceu a ele Abraão. E levantou os seus olhos, olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor. Veja, Abraão se prostrou e se refere a um dos 3 como Deus. Meu Senhor, meu Deus. Agora, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes desse teu servo, que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: faça assim como disseste. Veja aqui o elemento pactual aparecendo de novo: pão. O pão. E Abraão se apressa, chega para Sara e fala:
amassa depressa um pouco de farinha, um pouco de farinha, 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, tomou a vitela tenra, o animal do sacrifício, tá? A vitela tenra, é o cevado, é o que era separado para sacrifício, para uma ocasião muito especial. E mandou que preparassem o animal. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E disse: ei-la na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Sara não menstruava mais. Sara não tinha mais relações sexuais. Assim, pois, riu-se Sara consigo. Ela riu no coração. Ela não gargalhou, ela não expressou, ela não emitiu som. Ela não soltou um sorriso tipo... Não, nada disso. O seu sentimento foi um sentimento de: isso não vai dar certo, isso não é possível. Assim, pois, riu consigo, dizendo, o texto hebraico diz que ela riu em seu coração, ela riu no seu interior, é o que diz o texto hebraico. Eu falo isso porque aqui também está dizendo isso, mas no hebraico a ênfase a este fato é muito maior, porque vai ressaltar que o ser que está falando com Abraão, dos 3, é Deus, é o próprio Deus. Terei ainda deleite, terei orgasmo, terei prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Eterno a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Ao tempo determinado tornarei a ti, ou seja, eu vou vir aqui e eu vou estar com vocês de novo. E Sara terá um filho. Então, essas manifestações são manifestações que mostram que Deus já esteve na terra andando em forma humana. O que nós tivemos em Yeshua, nosso Senhor, foi o Deus que fez-se carne, nascendo de mulher e vindo sob um processo em que o mundo, e principalmente o mundo hebraico, o mundo judaico, estava vivendo sob a lei, e ele veio para fazer a consumação de toda a obra de resgate, de salvação do seu povo eleito, dos escolhidos. Mas essa questão da aparição, do registro da presença de Deus como homem, em forma humana, varonil, não é inédita. Não é inédita. E é isso que é importante nós observarmos, que o autor de Hebreus está chamando a atenção daqueles desfalecidos na fé, aonde muitos já tinham voltado atrás, e ele agora vai lançar a carta, a sua epístola, conclamando eles a uma reflexão profunda
e fazendo uma advertência. Desistir agora não tem esperança. Desistir agora é um ato de desvario. É loucura. Porque não vai ser mais como acontecia no antigo pacto, onde Deus sempre voltava depois e através de um sacerdote, um profeta, ou até de um rei, restaurava e tornava a estabelecer o vínculo da comunhão com o seu povo. Agora, o caminho é o sangue derramado na cruz, ele vai destacar. E pisar esse sangue, cuspir este sangue, profanar este sangue, é um ato irreparável, irreconciliável. É sentença de condenação eterna. Então, na continuação, estaremos vendo que a manifestação de Deus se faz periodicamente registrada na história humana e destacada por Israel. Vamos encerrar aqui este vídeo.